Ora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, cara professora doutora Arlene Klimesh, ilustre investigadora e professora na área dos estudos palestinianos e estudos árabes da Universidade de São Paulo, que hoje dá-nos a honra de estar presente no 620 para proferir uma palestra sobre a questão de Gaza e que futuro para Gaza. Eu gostaria de começar por lhe perguntar, Sra. Professora, qual o enfoque da sua investigação. Muito concretamente, neste momento, tendo por pano de fundo um mundo em grande mudança, com grandes incertezas, que enfoque é que está a dar à sua investigação, muito concretamente na área da Palestina? Bom dia, professora Isabel Valente. É um prazer, realmente uma honra participar dessa sessão com vocês. Bom, então, como você mesma disse, né, eu sou professora de História Árabe Contemporânea, de História da Palestina, na Universidade de São Paulo, também diretora do Centro de Estudos Palestinos, da mesma universidade, não, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ou seja, a Faculdade de Humanas, da Universidade de São Paulo. O foco da minha pesquisa é a relação entre a questão judaica e a questão palestina, vistas numa perspectiva histórica. Ou seja, diversos elementos dessa relação nos últimos 150 anos apontam para mecanismos de discriminação, racismo, dentro de contextos colonialistas, de dominação europeia sobre o Oriente Médio, ou então de expansão imperialista, no caso do contexto da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto sobre os judeus. Então, existem diversas correlações entre as histórias de ambas as comunidades, as tragédias que se abateram sobre ambas comunidades, ou seja, o Holocausto perpetrado pelo nazismo e agora o genocídio em Gaza perpetrado pelo governo israelense. Então, essas correlações vistas a partir de fora e a partir do seu contexto específico indicam tendências históricas mais profundas que afetaram ambas comunidades e que são duas comunidades que, não por acaso, estão destinadas a conviver no mesmo espaço. Isso tudo, então, com outro pensamento subjacente, que é que na necessidade de conviverem no mesmo espaço, também existe para essa convivência a absoluta necessidade de um reconhecimento mútuo de ambas histórias, tragédias, traumas e assim por diante. Ou seja, dos palestinos reconhecerem a gravidade do Holocausto perpetrado né, pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, e dos israelenses reconhecerem a gravidade, a profundidade do trauma da Nakba e agora do genocídio sobre a faixa de Gaza, a Nakba palestina e o genocídio sobre a faixa de Gaza, esta perpetrada, num contexto colonial recente. Né? Muito obrigada. E neste sentido, que perspectivas é que pode vislumbrar para o futuro desta situação, da sua resolução e também para o futuro da sua investigação que queira compartilhar conosco? Lamentavelmente, as perspectivas futuras são muito oblíquas, para dizer o mínimo. O que existe na Palestina histórica, essa região onde hoje está o Estado de Israel, mais a Cisjordânia, a faixa de Gaza, é um Estado só.
mas é um Estado de segregação, um Estado de apartheid, com uma violência de colonos radicais e do exército israelense enorme sobre a Cisjordânia, e a violência genocida, nesse momento, há mais de um ano, sobre a faixa de Gaza. A gravidade da situação é que, por um lado, fracassou completamente a suposta, né, aquela ideia, aquele otimismo existente na década de 90 ao redor de uma eventual possibilidade de dois estados coexistirem lado a lado. A chamada solução dos dois estados hoje está reconhecidamente morta, não há qualquer esforço diplomático, de negociações, nenhum avanço nesse campo. Pelo contrário, foi demonstrado que a proposta foi muito mal elaborada na ocasião, levando ao seu fracasso. Absolutamente. A paz jamais foi discutida no contexto da década de 90. Foram discutidos caminhos para, eventualmente, se chegar a discutir a paz. Então, aquele processo está amplamente reconhecido como fracassado, morto. Então, a solução de dois estados, ela não existe. É uma solução que foi fracassada. Então, o que existe, de fato, é um Estado único, com absoluta desigualdade de direitos humanos, civis, políticos, para as diferentes comunidades, judaica e palestina. Então, é essa situação de injustiça e violação de direitos humanos, e agora de violação de lei internacional e genocídio, ainda por cima, que precisa ser tratada dentro de um território só. Ou seja, muitos dos apontamentos e visões e soluções realmente indicam um caminho de necessidade, quer dizer, o caminho teria que passar por uma necessária distribuição de direitos humanos, ou seja, desfazer o sistema de segregação, eliminar toda a legislação desigual, o sistema de apartheid, para que haja uma distribuição de direitos humanos, direitos do indivíduo, direitos civis, para todos dentro do território, independentemente do nome que aquele território possa ter, seja Israel, seja Palestina, seja Israel-Palestina, seja como for essa configuração futura, porque, de todo modo, tampouco existe, na verdade, um caminho concreto para se chegar a isso, porque no momento em que estamos, a única visão existente é de realmente uma repressão muito forte sobre toda a população palestina, né? Os palestinos não vislumbram nesse momento como chegar a isso que eu estou descrevendo. O que eu estou descrevendo, então, é altamente hipotético, mas é, digamos, dentro dos panoramas hipotéticos, aquele que às vezes se desenha de maneira mais palpável, mas mesmo assim numa, infelizmente, visão de longo prazo, porque o curto prazo é absolutamente desalentador, para dizer o mínimo, né? Ontem mesmo, antes de ontem, a Corte Internacional, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandatos de prisão para o primeiro-ministro israelense, para o ex-ministro da guerra, né, da segurança, Yoav Galan, e uma liderança militar do Hamas. Essa é a situação. A situação atual é de genocídio, né? Uma situação atual é de expansão do controle absoluto israelense por todo o território, sem direitos para os palestinos. Então, a situação atual é muito desalentadora. Muito obrigada. Portanto, a sua investigação continuará no aprofundamento desta temática que nos trouxe aqui hoje e da procura de uma solução para este conflito. E a professora Arlene é uma historiadora reconhecida e de renome, mas durante esta sua intervenção ficou claro também uma dimensão interdisciplinar da investigação que desenvolve. E estando nós num centro de estudos interdisciplinares, que começou por ser essa interdisciplinariedade começou por ter uma base disciplinar, que era a história contemporânea, gostaria de lhe perguntar de que forma é que, ou dito de outra maneira,
se poderia aprofundar esta dimensão interdisciplinar que a sua fala deixou evidenciar, desde logo com o contacto com o direito, com a ciência política, com as relações internacionais, que aqui ficou muito subjacente na sua intervenção. Sem dúvida, professora Isabel, é evidente essa interdisciplinaridade no caso da Palestina. Jamais uma solução será possível sem esta interdisciplinaridade. Ontem mesmo, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, recebemos certamente um dos maiores juristas brasileiros, o ex-ministro Francisco Rezec, que foi ministro das Relações Exteriores e foi juiz na Corte Internacional de Justiça por vários anos, e ele fez uma palestra em que ficou muito clara a abordagem histórica, política do próprio direito internacional. Então, o direito internacional, ele dialoga muito com a história e com a política e traz uma luz digamos assim, a partir de um ângulo diferente, que é o ângulo próprio da sua disciplina, trazendo também aberturas para outras interpretações e possibilidades de solução. Também existe, por exemplo, existem trabalhos, até mesmo em arquitetura, um importante arquiteto chamado Eyal Weizman analisa a ocupação israelense dos territórios palestinos e a política de apagamento da presença palestina pelo ângulo da arquitetura e da utilização do espaço, e chegou a uma interpretação de como que a ocupação ela é tridimensional, ela não é apenas sobre a superfície, né, plana, mas ela envolve espaço aéreo, espaço subterrâneo, tudo dentro de um sistema para manter esse controle absoluto sobre a vida e a população e os recursos da Cisjordânia e da faixa de Gaza, e também desenhando como que, por exemplo, o próprio assentamento, a própria construção de colônias desenha um trajeto, né, que é propositalmente feito para estabelecer possíveis futuras fronteiras num eventual processo de paz, ou seja, as colônias são alocadas não aleatoriamente, mas com o objetivo de traçar fronteiras e traçar o que poderá vir a ser um processo de paz, se ele algum dia acontecer, que não há qualquer indício disso. Então, veja, a gente falou aqui desde a história da política, passando pelo direito internacional, a arquitetura, geografia. Esses saberes todos, eles naturalmente e necessariamente precisam dialogar na busca por uma saída para uma situação histórica tão complexa como essa da Palestina e desde o começo do século XX, com a implantação do sionismo, do colonialismo de assentamento, apoiado por uma potência imperialista que na época era a Grã-Bretanha, que hoje são os Estados Unidos, a verdadeira metrópole, digamos assim, e responsável, em última instância, pela quantidade de bombas e de munições e de armamentos que estão sendo lançados sobre a faixa de Gaza. Muito obrigado, Sr. Professor Arlene Clemesche, e faço votos para que se consiga muito rapidamente uma solução inclusiva e humanista. Em meu nome pessoal, agradeço-lhe muito sentidamente ter aceitado o meu convite para se deslocar a Coimbra e ao 620, e também gostaria de transmitir o agradecimento do Sr. Coordenador do Centro, o Sr. Professor Dr. António Oliveira Martins, por esta inestimável colaboração entre a USP, o recém-criado Centro de Estudos Árabes, dirigido pela senhora professora, e o 620. O nosso muito bem-aja. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Uma honra.